Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da NEC. Olha, eu aqui de novo. Vocês vão acabar se acostumando. Acho que o público vai acabar preferindo a minha pessoa do que o Marcelo. Me diz aqui se você prefere eu ou o Marcelo como host desse podcast. Polêmicas da NEC. Bom, a gente está aqui hoje, mais uma vez, com uma convidada especial, que foi convidada do último episódio, para a gente entrar num assunto que é um assunto muito rico, que a gente vem trabalhando dentro da NEC, mas não só dentro da NEC, né? Isso que eu venho trazendo um pouco as minhas equipes, a gente agora difundiu para toda a empresa, mas um pouquinho do que eu aprendi com a Thaís dentro da jornada que eu pude ter de trabalho com ela, e um pouco também do que a gente compartilha de valores em nível de olhar humano. E como a gente está falando dentro de uma empresa de tecnologia, acho que é fundamental a gente trazer alguns conceitos, né, e algumas ideias de como a gente trabalha essa dinâmica intensa da tecnologia, ao mesmo tempo olha para o pessoal, porque não tem uma divisão profissional pessoal, então acho que a gente precisa trazer isso mais junto. E como que a gente faz isso no dia a dia, no nosso trabalho, como que a gente vive isso na nossa própria vida, né? E exercita isso da melhor maneira. E aí eu trouxe Thaís novamente, porque ninguém é melhor do que ela para falar sobre isso. Será? Então tá, para quem não viu os outros episódios, se apresenta aí rapidamente, o que você faz, de onde você vem, o que come, onde habita. Eu habito em Petrópolis, Com como comidas, naturais. verdadeiras, né, pelo menos eu tento, e hoje eu trabalho como diretora executiva do Serratec. No outro episódio eu também estava fazendo uma audiodescrição, uma mulher. Hoje eu tô agora nesse momento eu tô com o cabelo preso, né, uns brincos que pendam, uma camisa preta de gola, eh, espero poder colaborar. Agora fala pra gente o que é o termo tecnologia social? Bom, tecnologia social é um termo não novo, eh, que organiza processos que podem ser replicáveis e, no caso social, que eles não visem só o lucro ou o desenvolvimento de um processo técnico. Ele pensa em soluções que vão mudar a realidade das pessoas, né. Então vou dar um exemplo. Ah, em geral de baixo custo também, tá. É, para Tecnologias alcançar mais pessoas socialmente, é, né. então baixo custo, capacidade de se replicar e que tenham processos claros. Eh, por exemplo, uma horta comunitária pode ser uma tecnologia social. Uma uma solução de placas de energia solar feitas por PVC, pode ser uma tecnologia social. Ou seja, coisas que tenham processos claros, baixo custo, que possam ser Aqui em replicadas e que Petrópolis a atendam gente tem muita a gente. questão da chuva, né, e aí a gente tem Pluviômetro o pluviômetro com a garrafa PET, é né, uma que é feita. tecnologia social. Isso é uma tecnologia social também, né. É. É, só para sinalizar, é uma garrafa PET que tem um adesivo para Isso. poder fazer a medição da quantidade de De chuva, chuva, isso. e você coloca quando chove, então você consegue ver num dado lugar, medir a quantidade de milímetros que choveu na relação com o tempo, e esse é o papel do pluviômetro, né, mas você gera uma É, informa inclusive, as pessoas usarem isso para poderem, às vezes, se locomover em situações de risco, é. se vê que está aumentando muito rápido e tal, e isso é uma coisa que é baixo custo, com a garrafinha PET, Isso. E você você faz. pode usar a tecnologia tradicional também para fortalecer um processo de tecnologia social, um robozinho, às vezes montado simples, ou uma solução de aplicativo que hoje está disponível para muita gente, então também pode fazer isso, mas são esses os critérios, basicamente, aí de tecnologia social. E como que você enxerga a questão da tecnologia social, nesse papel de unir, o pessoal, o profissional, dentro do contexto de ambiente de trabalho, as pessoas poderem surgirem soluções ou que talvez não sejam propriamente uma tecnologia social, mas no sentido de ser uma inovação social, que olha para esse lugar, assim, onde a gente consegue unir o pessoal, o profissional e caminhar junto.
não sei se eu entendi sua pergunta, mas me parece que é como que soluções de base tecnológica ou pensamentos que beiram o ambiente ou que sejam trabalhados no campo da inovação podem ser desenvolvidos para resolver problemas ou endereçar soluções que melhorem a vida das pessoas É porque no ou tenham ambiente impacto social. é, a gente no último episódio estava falando da questão, do quanto que o avanço de tecnologia pode gerar um individualismo. Sim. Então, à medida que a tecnologia ela coloca o ser humano num lugar muito olhando para o eu, isso Uhum. pode também afastar um pouco as pessoas, fica muito no processo, muito na tecnologia, e aí afasta as pessoas do lado humano. E eu acho que isso é uma polêmica e isso vem sendo trazido como pauta muitas vezes. Então, como que a gente usa as tecnologias e como que a gente A inova para serviço. gerar a serviço, de um mal que a própria Sim, tecnologia, sim. faz crescer, né, Interessante. Como é que ela pode ser o remédio da própria do que ela é própria igual é causou, igual a né? cobra que O é. soro antiofídico. É, exatamente. Então, assim, a cobra, né, a resposta para o veneno da cobra está no próprio veneno da cobra. Então, assim, como que a gente também olha para esse lugar, né? Eu desenvolvo tecnologia, eu desenvolvo software. Então, assim, na NEC a gente desenvolve software e, ao mesmo tempo, a gente prioriza as pessoas. E por Entendi. priorizar as pessoas, a gente desenvolve software de uma melhor maneira. A gente acredita nisso. Que colocando as pessoas na frente, tanto as pessoas que eu vou atender a necessidade para, quanto as pessoas que estão no nosso time, como que eu olho para elas, valorizo elas e coloco elas em primeiro lugar, para além daquilo que eu estou fazendo, da coisa em si. E isso faz com que a coisa em si seja melhor. Né? Mas assim, como que a gente usa a própria inovação e a própria tecnologia para ser remédio para esses problemas todos que a própria tecnologia gera, né? Então, eu penso que tem 2 vertentes que eu poderia falar sobre isso. Uma é usar a tecnologia de uma forma direta para resolver problemas na área social, de bem-estar social, que aumentem a qualidade de vida das pessoas, que gerem menos desigualdade, ou seja, que reduza a desigualdade social. E aí, sei lá, por exemplo, a gente pode pensar lá no Serratec, junto com a Biomob, a gente está começando a construir um Biofab Lab, que é um ambiente, um espaço maker de desenvolvimento de soluções, principalmente com impressoras 3D e outras soluções, onde a tecnologia estará a serviço de desafios sociais na área de saúde, para atender pessoas com diversidade funcional, soluções, gadgets, né, soluções reais, físicas, que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade. Então, para tangibilizar, só um exemplo, só para não ficar parecendo assim, falou, não entendi nada. Então, uma pessoa idosa que precisa de uma bengala, um andador específico e como que a tecnologia, como um aplicativo pode ajudar aquela pessoa, a lembrar na hora de tomar o remédio, uma tecnologia que vai apoiar isso, ou uma colher específica para comer para uma pessoa que tem uma dificuldade. Então, uma coisa é isso, como é que a tecnologia, né, esses dias eu assisti a uma apresentação do Laboratório de Tendências da Firjan, sobre tendências, né, para os próximos anos, e a gente percebe que a tecnologia tem um potencial absurdo para aumentar as desigualdades sociais, que no Brasil já é já é um fosso enorme, né. Então, acho que é muito importante a gente pensar em como que toda essa esse ambiente frutífero de tecnologia pode estar a serviço do desenvolvimento humano. Então, isso é um ponto de vista. A outra coisa é como que a gente, naquilo que a gente já produz, que era o que você estava falando, a gente pode pensar em todo mundo, né? Então, por exemplo, lá na residência, que é o nosso programa de qualificação profissional do Serratec, a gente ensina as pessoas. Na verdade, a gente não ensina. A gente cria um ambiente de aprendizagem plural, diverso, dando oportunidade para que as pessoas aprendam a desenvolver software, que elas possam codar
trabalhem na área de dados e outras coisas mais. Então, como que a gente pode trabalhar uma reflexão nessa jornada de desenvolvimento que todas as pessoas possam estar incluídas? Então, por exemplo, o desenvolvimento de software com todas as regras de acessibilidade. Então, isso é como que, no que a gente está fazendo, a tecnologia pode estar a serviço de um espaço para todo mundo. Então, eu diria que teriam essas duas linhas aí para a gente explorar. Eu acho que à medida que você traz os assuntos, as pessoas vão se permeando, né? E uma coisa que a gente. E aí, dentro disso, de você propor, né, que você falou, não é ensinando, na verdade, eu gero um ambiente propício para isso. E aí eu não preciso ensinar algo, vira um processo natural, né? Então, a gente faz lá, eu faço com as equipes, a gente começou a fazer, que é a chegança, que eu aprendi com você. Diz aí o que que é a chegança. O que que é a chegança, gente? É uma magia. Ela é uma magia. Eu já vi outras pessoas chamando isso de outras coisas, tipo um check-in. Uhum. Mas o termo check-in pra mim parece uma coisa meio robotizada. Me lembra do avião, sabe? Você clica no botão e faz check-in, sabe? Não gosto disso, porque não é a ideia, né? Então, eu acho que a gente. É isso, a chegança pra gente. Contexto. Eu acho que a chegança pra mim é o maior símbolo de que, beleza, a gente tá com foco, vamos trabalhar, mas espera aí, né? Espera aí, vamos dar 2 passos para trás. Como que é essa pessoa que vai trabalhar hoje, né? Isso. Quem é essa pessoa que chega nesse momento? A chegança é uma roda de conversa, um ambiente de confiança, né, onde a gente vai construindo confiança naquele grupo que está ali normalmente todo dia, né, que trabalha junto, que compartilha desafios, dores, sabores, e é esse grupo de trabalho. E aí a chegança, primeiro nome, né, como que a gente chega, e a chegança dá uma ideia de movimento e ao mesmo tempo me lembra a andança, a esperança, né, essa ideia de estado, mas um estado em movimento, né. Uhum. E eu também acho que do ponto de vista sonoro não sei, me conecta, assim, bem, né, essa Me lembra sonoridade. essa coisa que você falou do movimento, né, me lembra a chegança sempre me lembra a dança, que é a coisa do movimento, né, então, pra mim é bem esse movimento É. mesmo, eu nunca tinha refletido assim, mas eu tenho essa sensação, né, que é esse processo de Essa chegança. palavra, né, porque as palavras têm poder, Sim, têm muito poder, né, quando a gente elogia uma pessoa ou quando a gente sim, critica, a palavra tem poder, o tom sim. da palavra tem poder, então eu acho que a chegança tem essa ideia de movimento e me lembra sempre um vórtex, né, porque a dança, você falou da dança, a gente dança desde que a gente é sociedade, e o mundo dança, ele está sempre em movimento, Sim. né, em vórtex, sempre esse movimento. Bom, então voltando à chegança. A chegança é esse lugar onde as pessoas podem dizer como é que elas chegam, né, e a gente também está sempre em movimento. O que aconteceu na sua vida hoje de manhã, ou Sim, ontem de noite, ou no último mês, né, às vezes uma pessoa nasceu, uma outra pessoa morreu, eu sim, tive um problema, tem uma pessoa que está doente, ou eu estou doente, ou eu vivi uma coisa super feliz, super legal. Então, é essa pessoa junto com as outras pessoas que vão estar na jornada produtiva, sim. que vão produzir alguma E coisa, que vão construir coisas juntos, que vão né, construir coisas juntas, um produto, um serviço, sim, uma solução, vão resolver um problema, uma coisa que sim, o cliente trouxe. Gente, deu ruim, a gente agora precisa sim, se concentrar e resolver esse problema. Então, quando há esse lugar de acolhimento, onde você pode parar, respirar, perceber como você chega e poder compartilhar com as outras pessoas. Bom, hoje a Luana não é um bom dia para ela. Ela precisa desse acolhimento, precisa falar sobre isso. Às vezes, só sobre falar, você já se sim, organiza. Ou não, ou hoje é um ótimo dia para a Luana. Pô, a Luana hoje é esteio da gente, ela tá plena, ela tá sim, super energizada, talvez ela seja a melhor pessoa para liderar a gente nessa jornada de sim. hoje, né. Então, a chegança é um lugar onde a gente pode se perceber, se enxergar, enxergar o outro, ouvir, falar, né. Isso para mim
é uma inovação tão grande, porque a gente vem e eu escuto isso o tempo todo quando eu trago a Chegança para um novo grupo, né. O quanto que as pessoas, falam assim: "Nossa, eu nunca vivi isso antes", ou "Eu nunca tive isso", porque as pessoas não se preocupam e tal. Só querem, né, "Não, vamos logo, vamos resolver, Vamos vamos fazer isso produzir, vamos aqui, vamos produzir. produzir e tal". E eu já ouvi, inclusive, várias vezes, né, as pessoas falando: "Mas isso é uma perda de tempo, eu tenho que fazer esse trabalho aqui". E eu penso: "Nossa, eu acho que as minhas equipes produzem tão melhor porque eu perco esse tempo, fazendo isso". Porque eu acho que as pessoas elas e aí a Chegança eu faço com eu não sei se você sabe disso, eu faço com um novelinho e a gente vai construindo uma cama de gato. E na medida que Uma a gente vai rede. construindo uma cama de gato, a gente vai se conectando e cada um tem que segurar uma partezinha, né. Você que já brincou de cama de gato, né, isso aí é muito das antigas. Mas assim, a gente vai fazendo esse movimento juntos e aí, na medida que a gente se conecta e a gente escuta, eu sei como eu vou lidar melhor com aquela outra pessoa, eu sei, Empatia, eh empatia e total. aí eu sei exatamente isso que você falou, às vezes a gente tá ali e aí tem uma pessoa que, putz, aquela pessoa talvez não esteja no bom dia, né, então aquela pessoa vai precisar de um apoio mais naquele momento. Aquela outra pessoa que tá, não, pô, chegou super bem, então talvez essa pessoa seja a pessoa pra tocar alguma coisa ou pra e aí é isso, a gente sai daquela do engessar do tipo: "Não, essa pessoa tem essa função, então ela tem que fazer isso aqui e acabou". Não, né, espera aí, então às vezes a gente talvez consiga construir isso junto. Então quando eu falei da tecnologia social, né, de coisas que surgem, eu acho também tem, as proposituras que a gente traz, que são inovações que estão preocupados com essas pessoas, que estão preocupados com essa jornada que a gente vem construindo e isso isso para mim é o formato de liderança que mais faz sentido, porque o líder a maior função dele, na minha visão, é servir ao outro. Então a minha função é ser facilitadora da jornada daquelas pessoas ali, para que elas sejam melhores do que eu, para que elas sejam ocupem lugares acima do que eu tô, para que, sabe? E para isso é um desprender do ego, né, um desprender do achar que eu faço melhor, eu faço e permitir com que a gente construa algo em conjunto e que de fato essas pessoas tenham uma jornada que seja boa, assim, que seja coerente com a vida que elas estão trazendo, né, e vivendo. Eu acho que a gente vai construir e sonhando junto. Eu vou fazer uma analogia, né, que é muito fácil a gente enxergar. Eu gosto de analogias da vida real, porque eu acho que ajuda a enxergar um pouco, né. Por exemplo, quando você vai para a cozinha fazer um almoço, fazer um bolo, fazer e a cozinha tá toda suja, cheia de louça na pia, com tudo espalhado, Não consigo, primeiro lava a louça. porque primeiro a gente tem que preparar o ambiente, É, não, para primeiro tem que que preparar. ele possa gerar Não, até quando resultados. você senta, você vai trabalhar e tá, sabe, copo de as pessoas deixam E por que copo que de a gente não café. pode preparar a jornada produtiva, né? E aí a gente se organiza como pessoa e se organiza como grupo. E às vezes, só aquela possibilidade de se organizar, a pessoa tem um dia todo para enfrentar, né? Não só no trabalho, como na vida pessoal e que tá tudo junto. Mas às vezes só dela organizar aquilo já foi o suficiente para ela conseguir avançar, Não, sabe? e é a coisa de se arrumar para poder trabalhar mesmo você trabalha de casa, é isso, organizar a sua mesa de trabalho, a gente tem dentro do compliance da empresa tem uma regra, né, que você tem que trabalhar com a mesa limpa, e aí na época que a gente foi colocar essa regra, aí foi um mó debate: "Vamos, precisa colocar essa regra?" Falei: "Pô, o óbvio precisa ser dito, né, as pessoas às vezes querem trabalhar num ambiente tão poluído, É. e elas não percebem que aquilo influencia aquilo que Influencia, elas vão um entregar, é um né". hábito ruim, né, que se torna hábito e as pessoas acham que tá ok. Mas é isso, então e uma outra coisa quando eu estava te ouvindo, então além de falar dessa organização prévia, que é um ritual, né, é um ritual para as nossas jornadas, a gente Sim. precisa ter rituais, Sim. ritos. E a outra coisa quando você falou do novelo de lã, me lembrou a construção etimológica da palavra confiança, é fiar Ju com. com essa, hein. Né, então quando você fia com,
você monta um tecido, e esse tecido é a construção daquele conjunto, daquelas pessoas, né. E aí mostra muito a inteligência coletiva do grupo, porque ela se auto-organiza. Quando você está num grupo, assim, horizontalizado, mesmo que você tenha uma liderança posta, não é sobre aquela chefia. O grupo se organiza, porque o grupo Sim. percebe, né, o que está desbalanceado e o que precisa se rebalancear, porque há uma inteligência individual em cada um, Sim. emocional, né, e aí o grupo se organiza sem você precisar dizer: "Olha, você vai ali e ajuda a Luana hoje, porque ela não está passando bem?". Não é sobre isso. Gera uma empatia, gera uma colaboração. Então eu acho que a chegança, ela é muito simples e ela traz tudo isso, porque a É, sim. gente tem uma inteligência coletiva. Essa coisa da inteligência coletiva, e aí pensando na coisa até de projeto, né, existem as cerimônias obrigatórias do projeto, que é a daily, que é você ver como é que foi, o que foi feito, o que não foi e tal, mas que é um momento muito bom para chegar, né, esse movimento diário sim, de interesse, e no fechamento sempre tem a retrospectiva, que é olhar o que foi bom, o que não foi, né, e ir para frente, que tem a ver com muito com a jornada de celebração também do Dragon Dreaming, né, que é você olhar e poder celebrar as coisas que foram boas e revisitar aquilo que precisa melhorar. E eu vejo que às vezes as pessoas na correria não fazem esse processo, né, acho que é tão importante fazer esse processo sempre no Sempre. fechamento de qualquer projeto, de qualquer construção e até de vida, né. Então eu estou encerrando um ciclo, ou eu fiz uma nova jornada, o que que foi bom, o que que não foi. Guardar tempo para isso, É. né, guardar tempo. Eu dou aula na faculdade, na Unifase, na área de administração, aí anteontem eu estava dando um feedback para os meus alunos que estão montando um pitch, e aí eu perguntei: "Como você se sente com a entrega que você fez?". "Ué, como assim, como eu me sinto?". Porque as pessoas não estão acostumadas a serem Sim, perguntadas como elas se sentem sim. quando elas estão Na verdade, quando entregando. eu pergunto isso para as pessoas dizem: "Como você se sente?". "Eu me sinto ok". Eu falo: "É, ok não é um sentimento". "Ah, eu me sinto bem". Bem não é um sentimento, perceba? E as pessoas têm um vocabulário muito pobre em nível de sentimento, isso é Mas é porque bizarro. elas não estão, isso não é trabalhado, né. Sim, Então, às vezes, a pessoa fala: "Não, olha, tudo bem, eu me sinto realizada, porque eu consegui cumprir o prazo, mas talvez não tão realizada quanto a qualidade do que eu entreguei". Legal. Por que que você acha que isso aconteceu? Poderia ter feito diferente? Então, todas essas coisas são um sim. ganho nisso que você falou nas cerimônias, né. Como você chega e como você sai É, eu das acho que jornadas. e isso para mim é o que eu estava falando lá atrás, que é a união do pessoal com o profissional, porque à medida que você vai definindo ritos, você se percebe como uma pessoa única, que o meu estado influencia. Tem uma fala do Murilo Gun que eu amo, que é "Onde quer que você vá, você estará lá", né, então como que você tá, porque não adianta você querer fugir disso, você vai estar onde você estiver ali, né. Então, assim, a forma como você tá vai influenciar na qualidade daquilo que você a sua qualidade pessoal influencia na qualidade das suas entregas. Então, como que tá a sua qualidade pessoal. E aí ontem eu estava vendo um vídeo falando sobre esses vídeos que estão saindo, né, do 1 versus 30, você já viu esses vídeos? Eu adoro esses vídeos, gente, polêmico, eu fico me gera uma angústia, uma raiva, vontade de bater nas pessoas, mas ao mesmo tempo eu adoro, porque é instigante, e é aquilo que a gente falou de escutar outros pontos de vista, né. Mas ao mesmo tempo eu estava ouvindo um vídeo e ele falou isso, ele falou: "Olha, se você ninguém vai vir aqui fazer nada por você, né. Então se você, tá nessa jornada de vida construindo aquilo que você quer construir, saiba que o melhor investimento que você pode fazer é em você. Não é um investimento na bolsa, não é um investimento, não, o melhor investimento que você faz na sua vida é um investimento em você. Então, e isso, fazer esses ritos, né, e se no seu trabalho você não faz chegança, propõe uma chegança, né. "Gente, eu queria propor uma coisa aqui", e propõe a chegança, porque a gente começou fazendo assim, né. E isso ancora. É, Isso ancora o compromisso coletivo para alguma coisa que você vai percorrer junto, né, isso dá uma: "Opa, eu tô aqui, nesse momento eu pertenço a esse grupo, eu cheguei aqui, eu estava numa correria, mas agora eu assentei, eu até me organizei", e vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você vai estar melhor, vai ter dia que você vai estar ótimo, né, a gente vive mulheres então, né, que são sim. mediadas pela lua também, né, dos seus ciclos, então é isso, é respeitar que
que tudo tem um ciclo, todo mundo tem as suas jornadas, e quando a gente está em grupo, a gente consegue balancear, a gente consegue Sim. compensar, a gente consegue reorganizar, e isso é muito bonito. Então, pra gente fechar, traz uma inovação outra, sem ser a chegança, uma inovação social que você vê que é contribui muito com a jornada das pessoas. No trabalho, Pode ser no trabalho, na vida. eu Você tem uma maletinha que eu sei. Ela tem uma maletinha cheia de coisinhas. deixa eu pensar, uma inovação, uma coisa que faz bem às pessoas, eu acho que se a gente conseguir, isso é difícil, tá, na vida da correria, a gente conseguir entender no ambiente nosso da nossa casa, que tipo de ação de cuidado você pode fazer todo dia? Uma, pelo menos. Mas cuidado com a casa ou Não cuidado. importa, o que te importa. Pode ser um cuidado com você, pode ser um cuidado com o pet, pode ser um cuidado com a casa, um cuidado com as Mas isso plantas. pra mulher é muito a mulher já faz isso 300 cuidados. Tudo bem, mas para que ela não faça isso de uma forma automática e que Ah, ela tá. gere valor naquilo que. Porque o cuidado, não sei, pensei aqui agora, né? Você me perguntou, o cuidado é uma coisa da nossa vida, e às vezes a gente faz, inclusive, como um compromisso. Não, eu estou cuidando dessa coisa hoje. Eu dei um abraço em alguém que eu amo, e na hora que eu dei esse abraço, eu estou abraçando. Ah, é, tá Eu presente eu estou naquilo que você tá presente, fazendo. né. Mas não sei, você pensou em alguma outra inovação? Não, eu pensei nessa, assim, que a gente faz, e tem uma coisa que eu gosto sempre de fazer, que eu faço aproveito o movimento da chegança, mas eu faço o alinhamento, que eu sempre trago alguma reflexão de alguma atividade de autoconhecimento, assim, para as pessoas poderem fazer uma jornada para dentro. Porque eu acredito que o caminho para dentro é o único caminho que a gente deve percorrer. E é o único caminho que gera frutos. Então, é esse caminho que a gente faz de olhar para dentro, assim, eu gosto sempre de trazer isso, e eu gosto de trazer isso no contexto de trabalho, porque eu acredito muito nessa de que somos uma coisa só. E não só somos uma coisa só no pessoal profissional, eu acredito que somos uma coisa só, eu e a natureza, eu e o outro, eu e o contexto, eu e aquilo que crio. Somos, no fundo, somos um. Somos uma coisa só. Agora me Então, lembrei, dentro da Chegança tem uma ação, ela é tão óbvia, mas ela não acontece. E talvez seja uma inovação, a escuta, eu escuta, sabia que ela fala a escuta. escuta ativa. A gente Eu não sabia que ela ia falar e escuta. quando a gente usa, por Você falou: exemplo, "É tão na óbvio". Chegança, é um conselho, e a gente tem um bastão da fala. Quando um fala, o outro escuta. Sim, Não interfere, sim. não interpõe, porque a gente tem mania de fazer isso com as Não, pessoas. nas reuniões, gente, é toda hora isso. A gente tem mania, Sim. principalmente os homens sobre as mulheres, né, o mansplaining. Então é cultural. Então, exercitar a possibilidade de escutar de verdade, claro, e nessa jornada: "Ah, Thaís, mas não dá para escutar, porque fulano quando começa a falar, desanda e fala o tempo todo". Mas isso é um aspecto, e aí a pessoa precisa também de um feedback: "Olha, eu te escutei, mas dá para ser mais objetivo por conta do nosso tempo e tal". Então todo mundo também nessas conversas coletivas tem mas a gente está sempre querendo falar o que a outra pessoa vai concluir. A gente pensa antes e quer ter É o que na verdade a gente não tá, eu falo, as pessoas não se escutam, elas na verdade elas estão escutam a si organizando. mesmas É. sobre o que a outra pessoa está dizendo, você não escuta a outra pessoa, né, você tá sempre ouvindo a você mesmo sobre o que a outra pessoa está dizendo, porque elas querem ter uma resposta pronta, elas querem poder falar logo, e aí É o excesso do se perde no intelectual e do individualismo, porque a gente é trabalhado para ter sucesso. E nessa jornada, a jornada de sucesso é uma jornada muito individual. Você pode até ter ajuda das pessoas no meio do caminho, mas é quem você será
na fila do pão, dentro do teu currículo, no teu destaque, né, e aí a gente está sempre se individualizando. Claro, é importante ter autenticidade, ser um indivíduo, ok, né, mas mas é um esforço cultural da sociedade para você ser sempre um Um leão totem. dourado, um totem. Você sempre ser um totem. É verdade, é verdade. Muito bom. Eu espero que as pessoas apliquem esse ritual. Vamos fazer um convite para as pessoas fazerem a chegança essa semana? Façam a chegança Do essa seu semana, jeito. do seu jeito. Pode fazer na sua casa, faça no seu ambiente de trabalho, faça de alguma maneira Não, e é uma muito chegança. interessante, porque no início as pessoas olham e falam assim: "Que Nossa, isso?", que isso. mas depois ninguém quer abrir mão. Não, e aí e as pessoas pedem, né, pra fazer a chegança, isso é muito legal mesmo. Ninguém quer abrir É. mão. Então, no início é meio difícil, mas a gente "Olha, tem uma coisa nova para propor, vamos tentar fazer isso desse jeito", e Você fala: "Eu vi num podcast 2 mulher meio maluca que queriam fazer um negócio", aí você vai lá e entendeu? E aí faz isso. Mas eu acho que, pelo menos o que eu vejo, assim, de resultado e de benefício, é intangível aquilo, é intangível você ouvir o outro, é intangível o benefício de estar ali. Então, espero que fique esse convite de exercitar a chegança, que eu aprendi com a Tatá, e levarei para onde for esse presente que você me deu, eu levarei. na verdade eu não Você te dei, a gente estava ali juntas naquele mas momento e isso eu aconteceu. peguei o presente e tô levando, entendeu. É, Então que fica bom. quer trazer uma mensagem final para as pessoas exercitarem essa chegança? A mensagem final é o que a gente faz no final da fala da chegança. "Meu nome é Thaís, Isso assim eu sim. disse rei", Ho! e as outras pessoas honram aquela Sim. escuta. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença, foi muito bom. E se você chegou até aqui, eu espero que tenha feito sentido, espero que você aplique rituais e que a gente está falando de uma empresa de tecnologia, mas que a gente está De pessoas. constantemente inovando, porque somos feitos de pessoas. Então, o olhar para as pessoas vem em primeiro lugar. Muito bom, muito obrigada.